Olá, Olá, Silvia, tudo bem? Me ouve bem aí? tudo. Escuto bem, sim. A minha internet aqui que resolveu dar um pau há 2 minutos, mas aparentemente tudo bem. Tudo bom? Legal. Tudo jóia. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns por essa iniciativa de estar colocando o mundo agro em conexão aí pela sua rede social. Imagina, você sabe que desde o começo que eu estava querendo te convidar para vir aqui, e aí na última live Legal. veio essa oportunidade. E aí foi muito legal que você aceitou de cara, assim. Eu já estava com as perguntas prontas, sabe? Eu já sabia até o que eu queria perguntar. Que ótimo, que ótimo. Mas já temos bastante gente aqui. Obrigada Uhum. por aceitar esse convite tão imediato, assim, muito legal. A gente nunca teve essa oportunidade de conversar, né, Gustavo? Acho que eu já te encontrei várias vezes, mas a gente nunca sentou, né, para bater um papo, Exato, realmente. principalmente nos eventos de quando era BC Bio ainda, depois Crop Life, enfim. É, Esse mundo institucional aí a gente já se esbarrou. pois é, bom, seja bem-vindo. Então, para quem está nos assistindo, eu quero apresentar o Gustavo Herman. Ele não é o Léo, do Vitor e Léo. Eu recebi tantas mensagens. Você Ai, vai entrevistar o Léo? tinha certeza que era o Léo do Vitor e Léo. Você é muito confundido com ele? Ah, o pessoal fala bastante. Fala, né? Fala. Porque eu me lembro da gente já ter comentado isso, assim, em Aham. alguma rodinha. E aí, quando eu mandei o convite nos grupos de WhatsApp, eu recebi muitas mensagens falando disso. É, Não é e o Léo, mas. por coincidência a gente é conhecido, a gente se conhece também. Fica um Ah, abraço para é? ele aí, Léo Chaves é uma figuraça. Tomara que ele assista, né? Então, Aham. Léo. Bom, eu acho que aqui. Ah, não. Tinha alguém, por engano, pediu para participar. Hoje sou só eu e Gustavo aqui, então deixa eu apresentar Gustavo. É engenheiro agrônomo, graduado pela Exalc e pós-graduado em agronegócios com ênfase em investimento, gestão e planejamento na indústria sucroalcooleira pelo PSEG da Exalc. Pode te perguntar qual que é o seu nome de exalquiano? O apelido era prefeito. Porque essa também é uma coisa muito comum, assim. Toda vez que eu mando um convite com alguém da Exalc, eu recebo Tem que alguma ter o mensagem. nome, né? É o nome. E aí o seu eu não recebi, por isso que eu estava curiosa. Bom, com uma carreira voltada ao agronegócio, atuou em empresas como a Cosan, Bug Agentes Biológicos, Destilaria Guaricanga e BR Brasil Energia Renovável. Foi presidente da BCBio, que foi quando a gente se conheceu, Associação Uhum. Brasileira das Empresas de Controle Biológico, e atualmente é membro do Conselho Diretor da CropLife Brasil. Desde 2011 até os dias de hoje, é diretor comercial da Coopert Brasil. Então, Exato. para a nossa audiência, fiquem à vontade para mandar pergunta ou aqui na caixinha de comentário ou nessa interrogaçãozinha que tem aí. E aí, eu vou, à medida que eu for fazendo as perguntas para o Gustavo, eu vou encaixando a da audiência nos mesmos temas que a gente estiver tocando. Então, não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente começar. Ah, mais uma vez te agradecer aí, é um prazer estar entrando em contato com a sua rede. Pessoal também que segue a Coopert, para a gente falar um pouco de biodefensivos, que é a nossa vida, né? E é o assunto da onda, né, Gustavo? Assim, Pois é, eu acho que a pandemia trouxe isso à tona, né? Eu acho que o mercado nosso de proteção de plantas, ele é um dos maiores mercados do mundo, né? Não só em área, como em valor, né? E a gente está inserido nesse contexto. E eu acho que com essa pressão por maior sustentabilidade, rastreabilidade das cadeias agrícolas, não só no orgânico, mas também no convencional, acho que o, uhum. o biológico realmente entrou na pauta e entrou na cesta básica aí do produtor. Então, há 20 anos atrás a gente era chamado de ecochato, né, de bicho grilo. Hoje a gente vê que o biológico realmente veio para ficar e a gente precisa investir cada vez mais em tecnologia para ocupar um espaço importante nessa linha. Lógico que a gente não pensa imediatamente na substituição dos químicos, a gente pensa em complementação, ou seja, ajudar o sistema, né, a integrar todo tipo de manejo, e aí químico e biológico são duas ferramentas indispensáveis,
Mas é claro que com o advento do biológico, a partir do momento que o produtor, né, como cliente, ele usa e vê benefício, né, isso acaba se espalhando, e eu acho que na pandemia essa voz uníssona aí de que precisamos ter mais sustentabilidade no nosso sistema de produção acaba levando a gente numa onda positiva. Eu acho que é um produto tão inovador e tão sustentável que também as indústrias de produtos químicos, não é o caso da Koppert, mas as indústrias de químicos também estão investindo nos biológicos, né? Claro, claro. Então, vamos lá. Eu tenho um roteirinho aqui, eu vou seguindo ele e aí a gente vai pegando as perguntas da audiência, se houver. Primeiro, eu queria te pedir para explicar para a nossa audiência exatamente o que são os defensivos biológicos, para quem não entende absolutamente nada do assunto. Ok. A gente considera defensivo biológico todo produto classificado como proteção de plantas. Então, a gente trabalha com organismos vivos e esses organismos podem ser micro-organismos ou macro-organismos. Então, a gente está falando de micro aqui, pode ser um produto à base de fungo, à base de bactéria, à base de vírus. E quando a gente fala de macro, são basicamente insetos e ácaros. Então, dentro dessa classificação, a gente registra os produtos comerciais como defensivos. Então, eles têm que ter uma ação SIDA, ou seja, ele tem que ser um biofungicida, um bioinseticida, um bionematicida. E o que você tem pouco ainda no mercado são bioherbicidas. Mas a ideia é que você tenha, com investimento em inovação e tecnologia, num futuro bem próximo, né, a gente coloca aí um prazo de 10 anos, todas as ferramentas necessárias para controle de pragas e doenças, também biológicas, né? Ou seja, tudo isso que você tem hoje de moléculas químicas para o percevejo da soja, para a ferrugem da soja, para a broca da cana, enfim, todas essas pragas e doenças que assolam a produção no Brasil, porque o nosso clima é tropical, então a gente tem uma pressão muito forte de pragas e doenças, que a gente tenha também a alternativa biológica para complementar o sistema do agricultor. Então, basicamente, o defensivo biológico ele tem que ter o mesmo efeito do defensivo tradicional e ele é de origem, ou seja, o ingrediente ativo, ao invés de ser uma molécula química, é um organismo vivo que vai fazer o trabalho lá no campo. E a Koppert, que é a empresa que a gente trabalha, ela é a líder nesse segmento porque já está há 54 anos no mercado. É uma empresa holandesa e a gente está no Brasil somente há 10 anos, mas ela, durante todo esse tempo, gerou muita tecnologia e espaço, né, dentro desse mercado global. Legal. Bom, eu vou aproveitar aqui o gancho de boa tarde que a gente está recebendo aqui do Júnior, do Sindag. Ele coloca excelente entrevista, assunto extremamente importante, precisamos dos produtos biológicos. Eu fiz uma live a semana passada com o pessoal do Sindag, com o Gabriel, acho que foi nessa que a gente até trocou uma figurinha, né? E a aviação agrícola ela é sempre muito criticada por causa do uso dos químicos, mas o que a gente sabe é que além da extrema importância da ferramenta, ela também pode aplicar os produtos biológicos. Sim. Né? Então, usando esse gancho, como é que os biológicos podem ser aplicados? Eles são aplicados da mesma forma que os químicos? Perfeito. Quando a gente fala dos microbiológicos, esses produtos que eu falei à base de fungos, bactérias, como são micro-organismos, você acaba fazendo uma formulação com eles, e essa formulação pode ser pó ou líquida. Então, quando vai um frasco do nosso produto para o cliente final, é como se fosse o frasco de um defensivo tradicional, né? Só que ele só não tem lá cuidado, veneno e tudo mais, aquelas coisas que tem para o defensivo químico, a gente não tem por ser biológico de baixíssima toxicidade. Mas ele vai entrar na mesma cadeia logística de aplicação, ou seja, eu coloco num pulverizador, né, diluo em água e faço aplicação via barra, ou no tratamento de semente, ou via avião, né? Quando a gente fala dos macrobiológicos, que são basicamente insetos e ácaros, e os mais utilizados são insetos, aí há uma dificuldade de você aplicar em grandes áreas, né? Porque antigamente você fazia isso de forma manual, mas você imagina que hoje nós temos clientes de cana-de-açúcar que liberam em 40 mil hectares uma vespinha para controle da broca. Então isso hoje é feito basicamente com drones, porque tudo aquilo que se usa tradicionalmente para aplicações de produtos de base sólida ou líquida, fertilizantes e agroquímicos,
não se encaixa para o macrobiológico. Então, basicamente é isso. O micro ele segue o sistema tradicional e o macro a gente acaba oferecendo essas liberações via drones, porque elas viabilizam principalmente o alcance em grandes áreas. Legal. Aqui eu tenho também o João Alegre, meu querido. Manda parabéns, Silvia. Mandando bem. A Lari Pires pergunta: boa tarde, Gustavo. Eu tenho muita dúvida se existe uma diferença na embalagem dos biológicos e agroquímicos convencional. E se existem problemas com as embalagens, quais são eles? Você sabe que essa pergunta é interessante, porque ela está sendo feita hoje. Há não muito tempo atrás, acredito que há uns 5 anos atrás, a gente, pela ABCBio, que era a Associação da Indústria, a gente conseguiu mudar a legislação, porque a nossa legislação é a mesma dos químicos. A gente conseguiu mudar na legislação a rotulagem das embalagens. Então, basicamente, quando você vê um biológico, ele tem, como eu já disse, a mesma embalagem do químico. E também a gente precisa seguir o INPEV, né, fazer todo o recolhimento dessas embalagens, como se fosse um defensivo químico tradicional. Mas nos dizeres do rótulo, por ele não ser um produto químico, acabam não tendo todas aquelas obrigatoriedades do químico, como, por exemplo, a caveira, né, e a tíbia que fala cuidado veneno. Isso não tem no biológico. E geralmente os biológicos têm faixas verdes ou azuis, porque são produtos de baixa toxicidade. Quando alguns químicos você vê faixa vermelha, então a faixa vermelha é justamente para chamar a atenção que aquele produto é muito tóxico. Então, são basicamente essas diferenças, né? E aí, lógico que dentro, né, o líquido, por exemplo, do biológico, a hora que você vira, né, a embalagem, ele é geralmente bem diferente da a textura do produto químico. Mas faz a tríplice lavagem, o mesmo procedimento. Tem que seguir todo o procedimento, porque como a classificação está dentro da mesma legislação, né, e também no just in case aí, né, a gente acaba seguindo todos os procedimentos para não ter qualquer problema. É muito raro o caso de contaminação por micro-organismos, mas a gente está mexendo com micro-organismos, né? Então, também se recomenda que faça tríplice lavagem, ou seja, não reutilizar a embalagem e tudo mais. Tá. Falando ainda nessa questão de risco, esses produtos, eles não representam riscos à área de aplicação? A minha pergunta, ela se deve muito mais à questão do biológico, né? A gente vê muito essas coisas de ataques biológicos, armas biológicas. Na história da Covid, inclusive, né? Se não era um vazamento de algum vírus que foi criado em laboratório. Então, quando a gente está falando de organismos vivos, não existe risco de uma falta de controle desses organismos no campo. Na natureza. Na natureza, soltar um monte de inseto, por exemplo, e causar um desequilíbrio ambiental? Exato. Essa pergunta é muito clássica e principalmente o primeiro cliente, o primeiro uso do biológico, sempre vem essa pergunta. O que eu te falo? Do ponto de vista da indústria, né? Quando a gente estuda um produto que tem potencial na natureza de controle, né? O que a gente chama dos inimigos naturais, das pragas e doenças, um dos pré-requisitos básicos para que esse produto vire comercial é que ele não pode ser uma praga e não pode causar uma doença. Então não adianta nada eu combater um percevejo que suga o grão da soja por um outro bicho, com outro bicho que vai comer a folha da soja. Né? Então, um pré-requisito básico é que ele não seja praga e não seja doença. E aí, o segundo ponto é que a gente trabalha com a inundação daquele ambiente com o organismo que você quer que esteja presente para controlar os organismos indesejáveis. Quando você fala do macrobiológico, eu vou te dar um exemplo bem simples. A população da praga ela explode por um desequilíbrio qualquer e toda grande área você tem um desequilíbrio ambiental, né, porque você cultiva ali uma cultura só e por muito tempo, ou seja, você não tem a biodiversidade ali presente, acaba que um organismo se sobressai. Bom, aquela população da praga está tão alta que eu tenho que jogar a população do inimigo natural mais alta. Mas esse inimigo natural, ele é extremamente dependente da praga para sobreviver. Ou seja, à medida em que a população da praga decresce, a população do inimigo natural também decresce. E aí na próxima safra você vai ter que liberar de novo, no caso
da praga voltar a ter a sua população aumentada. Então, o legal de trabalhar com a natureza é isso, que a natureza ela chega no equilíbrio, né? Você não vai ter nenhum caso de ter criado um outro problema lá no campo para resolver o problema do agricultor. Isso a gente vê no dia a dia, quer dizer, não há nenhum problema, não há nenhum efeito colateral das aplicações que hoje são feitas em mais de 10 milhões de hectares no Brasil de produtos biológicos. Legal. Bom, eu tenho várias perguntas aqui que parecem consultas para agrônomo. Vamos ver depois se você consegue responder. Tá Eu bom. vou tocar as minhas. E aí depois a Beleza. gente tenta fazer essas consultas. Mas, gente, vamos lembrar que o Gustavo ele representa uma empresa também. Ele não pode. Isso Não, não que é der uma a live gente leva. comercial. Então, se ele puder ajudar, ele vai ajudar. Mas a gente tem alguns limites Claro, aqui. sem O João problema. Felipe Ferraz colocou parabéns, tio Gustavo. A Obrigado, Cooper João. sempre à frente do agronegócio responsável. Bom, vamos falar nesse tamanho de mercado. Você falou que está crescendo, tudo mais. E a Uhum, gente vê esse crescimento muito exponencial. Queria te pedir para falar quais são esses números e como é que está esse crescimento. Mas o que a uhum. gente vê é que ainda assim é uma participação pequena. Como é que você vê esse potencial de crescimento no Brasil? Legal. Hoje a gente fala do mercado, incluindo o que a gente chama de on-farm, né, que alguns produtores produzem seu próprio biológico na fazenda, de mais ou menos R$ 1 bilhão. Então, ele tem um índice de crescimento, o defensivo biológico, maior do que o índice dos defensivos químicos tradicionais. O químico, ele, algumas classes de químicos nem estão crescendo, né, estão meio andando de lado. E dentro do mercado hoje, né, de algo entre 12 e 13 bilhões de dólares do químico, realmente você está correta. R$ 1 bilhão do biológico, que são aproximadamente aí um pouco menos de 200 milhões de dólares, ainda é uma gota no oceano quando a gente fala do mercado de químico total. Mas esses drivers de crescimento estão puxando o nível de adesão, ou seja, cada dia há um produtor novo, há um cliente novo, um produtor experimentando, colocando o biológico no manejo, e há um consenso da indústria, não só biológica quanto química, de que esse mercado chegue a 30% ou 40% do tamanho do químico, né, ou de participação na proteção, né, junto com os químicos, num prazo aí de 10 anos ou mais. Quando a gente fala desse mercado de proteção, de novo, ainda não há bioherbicidas no mercado brasileiro. Então a gente está comparando somente com o que existe de fungicida, inseticida, nematicida, né? Mas os bioherbicidas virão com certeza aí nos próximos 5 anos, que já tem tecnologia global para isso. Todos os produtos biológicos hoje registrados podem ser usados na agricultura orgânica? Sim, eu acho que o orgânico ele é bem dependente do biológico, né? Porque como ele não pode usar o químico, ou pode usar o químico em situações muito limitadas, né? Ele depende do defensivo biológico, o produtor orgânico, para ter ali um controle satisfatório de pragas e doenças e não ter a sua produtividade diminuída. Mas o grande crescimento do biológico hoje é no mercado convencional. E principalmente pela questão da resistência que muitos organismos já possuem, quer dizer, que existem essas populações resistentes no campo a defensivos químicos. Então, existem muitas pragas e muitas doenças hoje na nossa agricultura convencional que você não consegue manejar só com químicos mais, né? Porque os químicos já perderam, em sua grande parte, essa eficácia, eficiência em função de que você aplicou o mesmo produto durante muito tempo e selecionou essas populações resistentes no campo. Então, ele é bem importante para o manejo, né? A gente tem falado isso bastante em várias lives aqui, da importância de se usar. Mas você falou do on-farm. Vou puxar esse gancho, porque esse é polêmico. Eu já ouvi tanto sobre isso. E aí, on-farm pode, on-farm não pode, on-farm deve... O que é o on-farm? Qual que é a posição? Eu nem vou perguntar da Cooper, eu vou perguntar qual é a posição da CropLife e da indústria com relação ao on-farm. E se essa prática pode ser feita, quais são os riscos? Tá.
É muito legal você trazer isso aqui. Tem muita gente da indústria que fica desconfortável em falar de on-farm. Existem muitos produtores que fazem on-farm e acham que a indústria está querendo reservar mercado. Você sabe da polêmica. Mas eu Eu gosto de ouço de todos conversar. os lados, e os produtores falam, até o dia que vierem deixar eu fazer um farm, eu falo, mas... Pois é, eu gosto disso, eu gosto dessa discussão, porque não tem a favor e contra, né? Eu acho que hoje é facultado ao produtor pela lei, e essa lei foi criada, esse dispositivo foi criado dentro da lei de orgânicos, né, lei federal, é facultado ao produtor fazer o seu próprio biodefensivo, desde que ele use cepas registradas para isso, né, que a gente chama dentro da coordenadoria de agricultura orgânica do MAPA, do Ministério da Agricultura. Então isso está na lei, é facultado ao produtor fazer, né? Não dá para a gente falar, eu sou a favor ou sou contra. Há produtores, né, que buscam produtos de alta performance, seja um bioinseticida, um biofungicida, um bionematicida, e eu acho que eles só vão encontrar essa alta performance em produtos realmente industrializados e prontos para uso, entregues na fazenda dele. Quando ele vê que uma situação feita na propriedade pode suprir o problema dele, ou seja, eu vou produzir um inoculante aqui na minha propriedade, eu vou produzir um fungo, vou produzir uma bactéria, e eu estou contente com isso. Isso está resolvendo os problemas da minha lavoura. Ele vai estar satisfeito, né? Eu acho que o que a gente precisa tomar cuidado aí é controle de qualidade daquilo que ele faz, e tem alguns produtores que estão realmente bastante preocupados com isso, trabalhando nisso, investindo nesse controle de qualidade. Quais são os organismos que ele vai utilizar, né? Porque aí o que vira uma prática realmente ilegal é eu pegar um produto da Bayer e fazer na minha fazenda, né? E jogar isso na minha lavoura. Então eu estou pirateando um produto que alguém Isso que eu ia te registrou. perguntar, é possível pagar royalty, por exemplo, para Não fazer... porque Não porque tem aí isso. porque aí não está previsto, né? O que está previsto é Tá. que o produtor use aquelas cepas que estão registradas para agricultura orgânica, ou que ele registre a sua própria cepa de fungo, de bactéria, né? Então, o que tem muitas empresas vendendo aí no mercado é que você compre o produto comercial e replique isso na sua fazenda. Daí não, né? Daí é pirataria. Daí o próprio cara que faz, ele sabe que, né, ele não está 100% legal. Então a gente defende que sim, o produtor pode fazer o seu biodefensivo na fazenda, desde que ele tenha a qualidade e performance compatível com o mercado e desde que também ele se preocupe, Silvia, com qual será o futuro dessa produção. Porque a gente na indústria vê o quão difícil é eu tirar um organismo da natureza e manter esse organismo viável por diversas gerações. O organismo perde virulência, ele perde capacidade de adaptação. Quer dizer, se você não tiver como manter isso ao longo dos anos, você pode estar trabalhando no fim do dia com algo que realmente não vai funcionar, né? E também a preocupação de que a gente precisa constantemente investir em inovação. E acho que essa parte a indústria faz bem. Ou seja, eu tenho pesquisa e desenvolvimento de produtos amanhã que vão resolver outros problemas, né? Então, essa parte, o on-farm está fora, né? Geralmente, ele está replicando uma tecnologia que já existe. Então, eu acho que as duas coisas vão conviver no futuro. Os produtos de mais tecnologia virão da indústria, e os produtos que você já tem, são mais comoditizados, poderão ser feitos na fazenda. Então, acho que cabem as duas coisas, desde que os papéis sejam muito bem claros, né? Entendi. Você falou desse processo de desenvolvimento. Conta pra gente como é que é. Quanto tempo leva, quanto se investe e Legal. depois de tudo isso, como é que é o processo regulatório? Você tem que registrar nos 3 órgãos comum, defensivo comum? Exatamente. Veja, vamos pegar um tema que é muito legal, que o americano chama de sexy, né? Um tema sexy, que é o bioherbicida. Hoje, nos Estados Unidos, já tem 2 bioherbicidas registrados, em fase já de comercialização. No Brasil, não tem nenhum. Poxa, eu quero fazer um bioherbicida. Por onde eu começo? Né? Que organismo que eu vou achar na natureza que vai matar a erva daninha, mas não vai matar a soja? Veja a complexidade disso. Então, eu preciso ir num banco. Eu vou lá na Embrapa, por exemplo. A Embrapa tem um banco de organismos, sei lá, de 1.000 organismos, fungos, que tem potencial herbicida.
Então eu vou pegar, fazer um screening disso, né? Desse screening, depois eu tenho que ver a viabilidade de produzir isso em larga escala, e aí você começa o processo de desenvolvimento de um produto biológico, né? Então essa Uhum. fase a gente chama de discovery. Eu preciso descobrir na natureza e aí passar por todos aqueles pré-requisitos. Um deles é que não seja danoso nem ao homem, nem ao meio ambiente, nem à cultura em si, né? E outros pré-requisitos que a indústria coloca para que ele seja viabilizado comercialmente depois, né? E aí, uma vez que eu identifiquei o organismo, olha, eu vou trabalhar aqui com fungo da cepa da Embrapa X, Uhum. e eu, dentro da fábrica, viabilizei a produção, ou seja, eu já sei que formulação que eu vou usar desse organismo, porque também a formulação tem que fazer parte do registro, aí eu vou no mapa, o mapa passa por Anvisa e IBAMA, né, para fazer exatamente o mesmo roteiro Uhum. do defensivo químico, então eu tenho que fazer avaliação toxicológica, ecotoxicológica, e aí também, voltando na questão do on-farm, né, isso precisa de alguma forma ser regulamentado também para o on-farm, porque não adianta só falar que o biológico não faz mal, eu preciso comprovar que ele não faz mal. Uhum. E o biológico, ele é um bicho vivo, né? Como você falou do vírus, do coronavírus. A É, gente, a gente trabalha com vírus também. Como é que o usuário vai saber que aquele vírus que ele está comprando não vai causar nada para ele? Isso é atestado por uma análise toxicológica que eu mando para a Anvisa. A Anvisa fala, opa, isso foi feito num laboratório credenciado de boas práticas laboratoriais e blá, blá, blá. Você está autorizado a vender esse produto. Então, do zero ao mercado, se a gente falar assim, hoje eu preciso de um bioherbicida, eu vou buscar isso, e até o lançamento do produto, isso leva... deu uma falhada, não sei se foi a minha ou a sua, mas cortou justamente o período. Você repete para Não mim? entra... O celular entrou uma ligação aqui, eu desliguei. Tocou. Acontece. Então, de 3 a 10 anos. Tá, é quase igual ao químico, então. É, do zero, né, de você da fase de discovery até o lançamento no mercado. O que Uhum. pode ser mais rápido no biológico hoje? A fase de registro A principal, né? fila, né? Porque hoje você já tem uma expertise legal nos ministérios, você já tem uma priorização, né, interessante para o biológico, entendendo que são produtos de baixa toxicidade. Então, você pode levar um Uhum. pouco menos de tempo do que o químico, né, para chegar no mercado. Tá. Bom, vou ler aqui que tem vários comentários. O pessoal tá ativo hoje, tô gostando de ver. Esse tema é legal, né? É muito legal e é muito novo, né? Mesmo eu que sempre estive na área, é um tema que eu não conheço. Se alguém É. me perguntar, eu não consigo. Eu vou voltar para o pessoal que fez consultas aqui. Tem algumas perguntas sobre on-farm, eu vou pular, tá, pessoal? Eu considero que aqui já está respondido. O Bernardo, que é o meu sócio, ele pergunta: há interesse ou já comercialização de biodefensivos geneticamente modificados? Olha, isso é outra polêmica, viu? Porque a resposta é sim, há. Você tem algumas empresas já trabalhando com. Então, vamos pensar assim: eu tenho um fungo, eu vou modificar geneticamente esse fungo para aquilo que eu quero, para ele produzir uma enzima mais A ou B ou C que vai matar a praga X, né? Então, existe esse tipo de pesquisa no mundo, mas há uma discussão, né? E aí, sem ideologia nenhuma, mas há uma discussão da indústria de biológico, qual é o caminho, qual é a avenida interessante para seguir nessa linha do geneticamente modificado. E isso vem principalmente do mercado europeu, né, que tem um pouco de preconceito com a questão do OGM, enfim, algo que a gente, do ponto de vista agronômico, não vamos entrar aqui na polêmica, mas a gente defende, né, quer dizer, não é você comeu uma soja transgênica, você não está trocando material genético com ela, mas existe uma discussão, né, aí bastante forte nesse sentido. Claro que você tem algumas técnicas, como por exemplo a própria Koppert utiliza, de fusão de protoplastos de fungos, e a gente tem um produto feito em parceria com a Universidade de Cornell nos Estados Unidos, que tem essa engenharia genética e que não é considerado um OGM, né? Você não fez ali nenhuma inserção de algo externo.
E assim como vem outras tecnologias hoje, né, CRISPR, RNAi, ou seja, que podem levar nesse mesmo caminho sem você trocar genes com aquele organismo. Então, sim, há, no caso da Copert, a gente não tem essa linha de pesquisa com OGMs, mas a gente sabe de outras empresas que estão fazendo, e aí eu acho que é uma tendência natural a gente ter no mercado organismos geneticamente modificados. Vocês trabalham com controle domiciliar ou só agrícola? Não, só agrícola. Vamos pensar assim, domiciliar está pensando em urbano, né? Eu vou te falar exatamente o que eu estou Porque pensando, porque eu o acho que é de rural interesse o, popular. O o, controle do mosquito da dengue, por exemplo, que não. existe uma modificação genética que se discute muito, que Sim, é sim, fazer o sim. macho, Exato, exato. E né? aí, eu acho que essa é a grande polêmica do transgênico quando você fala de organismo, né? Porque, diferentemente de uma planta, você está mexendo com um material vivo que tem uma atividade, ele não fica parado, né? Uhum. Então, a gente teve, eu moro em Piracicaba, nós tivemos aqui uma experiência, até algumas pessoas acham que a Copert tem a ver com isso, porque a Copert fica em Piracicaba, mas a gente nunca entrou nesse segmento. A gente teve aqui uma experiência de muito sucesso com a Eds do Bem, né, uma empresa inglesa, Oxitec, que se instalou aqui no município, e isso era para ser expandido para o Brasil inteiro. Não sei, por algumas razões, não foi muito para frente. Então, você vê que realmente tem, e eles trabalhavam com alteração genética, né? Então você Era um vê que projeto realmente incrível, né? Eu é, acompanhei é. isso. E aqui em Piracicaba a gente teve assim, quase zerou os casos de dengue, enfim, era um negócio muito. Mas a gente, enquanto Cooperate, a nossa agricultura é tão grande, né, que a gente está tão focado nisso que não tivemos tempo ainda de olhar para vetores urbanos, né, porque você tem outras formas de utilização também, como BTs que são usados para controle também urbano, de vetores urbanos. Né? Você tem várias empresas que atuam nesse segmento, assim como as agroquímicas. Né? Agora, quando a gente fala de pecuária, saúde animal, aí sim nós estamos bastante atentos. Né? Então, hoje a gente tem produto sendo testado para carrapato no boi, né? Produto 100% biológico. Isso pode substituir e abrir mercado para o pecuarista, porque hoje é um grande problema no Brasil. Né? Você tem controle de pragas de granja, de frango, que pode ser feito biológico também. Então, nesse mercado, sim, aí pode até ser que você registre como domicílio sanitário, mas para uma granja, né, para o uso rural. E como é que é o projeto? Eu não li a respeito, eu recebi nessa onda de mandar o convite, algumas pessoas me mandam mensagens. Eu recebi uma mensagem para pedir para você falar sobre o projeto de abelhas em estufa na Holanda. O que é isso? Na verdade, a gente tem aqui no Brasil, a gente divide em duas linhas de frente essa questão das abelhas. Né? A Holanda, a Europa, a Copert na Europa, nos Estados Unidos, no México, aqui no Brasil a gente ainda não tem esse produto. Ela produz hives de bumblebees. Bumblebees são as nossas mamangavas, né? Uma abelha grande que ela faz a polinização natural de algumas culturas. Então, por exemplo, se a gente pegar a produção de tomates na Espanha, né, que é super importante para a Europa inteira, 100% dos tomateiros na Espanha usam as bumblebees. Né? Então ele compra uma hive, essa hive ela tem uma rainha e A vários raiva é a ovos, colmeia, né? a Raiva é a produção de colmeia, colmeia. e aí ele coloca lá na estufa de tomate, né? E a rainha não sai da colmeia, é uma caixinha de papelão com a hive dentro, né? Com alimentação ali e os ovos fecundados, e os trabalhadores vão nascendo e vão fazendo o trabalho de polinização, e é muito legal, né? Porque ela se alimenta do pólen e ela dá um picotinho na folha do tomate, você consegue checar se todas as flores do tomate foram visitadas pela abelha. Então é um produto hoje, quando a gente fala de tomate principalmente, e aí tem outros mercados como blueberries, morangos, e a gente quer trazer esse produto para o Brasil. Maracujá precisa de bumblebee, não é? Exato. Então são mercados que uma vez que adotam essa tecnologia, não sai mais. E olha que interessante, nos anos 90, 80, 90, todo o mercado de tomate na Europa virou para essa tecnologia das bumblebees. E aí, o cara que falou, bom, eu preciso da abelha, não vou mais abrir mão, ele teve que diminuir a aplicação de inseticida. E aí foi o primeiro boom do controle biológico na Europa.
que as abelhas trouxeram com ela a necessidade de você achar organismos que não matassem elas, mas que controlassem as pragas dentro da estufa de tomate. Aqui no Brasil, como a gente ainda não tem esse produto, e a gente está trabalhando em processo de registro, né, a gente trabalha com muito lógico, também pela CropLife Brasil, com o conceito de manutenção das abelhas polinizadoras no campo, né? Ou seja, os nossos produtos não são agressivos às abelhas, enfim, a indústria química trabalha de uma forma muito profissional esse tema também, ou seja, tentando reduzir o impacto das aplicações químicas nas populações de abelhas. Então, esse inclusive a gente acabou de entrar no grupo da CropLife que trata desse tema, né, para participar da discussão. Então, a gente tem essas duas frentes. Uma, a manutenção do que já existe, né, a importância das polinizadoras naturais dentro do sistema de produção, e no futuro a gente trabalhar também com um produto que é vender as abelhas, né, para produtores de hortifruti. Falamos de abelhas aqui. Passou. Eu vou agora para essas consultas agronômicas. Eu vou te pedir para ficar muito à vontade. O que eu não souber, eu não respondo. É isso, tá? Fala, deixa o e-mail aí que... O Gustavo não estava preparado para isso, não era o combinado, tá? Não, vamos lá. Então, o Alencar... Depois a gente vai falar ainda de políticas públicas. Tá. O Alencar, ele coloca: cigarrinha do milho, tivemos sérios problemas com o enfesamento do milho no Rio Grande do Sul. Os químicos não tiveram o resultado esperado. Quais as alternativas biológicas para o controle? Eu vou emendar aqui na do L. Parrião, que ele pergunta: para o controle de cigarrinha do milho, qual é o mais eficiente? Isária, Bovéria ou Metarhizium? Desculpa se eu estiver falando errado. Não, tá perfeito. Olha que legal, duas perguntas muito interessantes. A gente desenvolveu um produto à base de Isária, né, e ele tem ido muito bem no controle de cigarrinha. A cigarrinha ela saiu de praga secundária do milho para praga primária, né? Hoje eu acho que é um dos maiores problemas, e ela ataca no início da cultura do milho e realmente causa essa doença totalmente indesejável para o sistema de produção. E eu acho que as moléculas químicas que se vinham usando não estão tão preparadas para esse combate, ou seja, você não tem nada muito específico. Então você acaba testando uma, duas, três, acaba, vou usar um acefato mesmo, mas aí deu menos de uma semana, você já tem que entrar com acefato de novo, enfim, fazer várias aplicações. E a gente foi desenvolvendo as alternativas biológicas. O Metarhizium, sim, pode, eu vou emendar uma na outra, tá? O Metarhizium, sim, pode ter um efeito interessante. A Bovéria pode ter um efeito interessante, mas a Isária, para nós, Coopert, é de longe o melhor organismo para se combater cigarrinha. E a gente obteve tanto sucesso nesse plano de ajudar a combater o problema, que hoje a gente está até com dificuldade de produzir tudo aquilo que está sendo demandado de produto à base de Isária, porque nós estamos exatamente nesse momento, né, com o problema de cigarrinha aí, com a segunda cultura, com o milho safrinha começando a ser plantado. Então, eu acho que é uma alternativa totalmente viável do ponto de vista técnico e econômico para o produtor. Legal. Outra aqui. Tá bem relacionado. Não sei nem se já respondeu, porque é tão técnico que para mim... O Vinícius Xavier, ele coloca: controle biológico usado contra a diabrótica especiosa, feita com Metarhizium anisopli. Anisopli, obrigada. Essa aula de agronomia eu faltei. Mostra bons resultados? Como se dá a aplicação desse fungo e quando? Legal. Eu me enrolo com molécula química, então não esquenta não, viu, Cida? Quando é para falar de nome científico... Esta não é uma live paga, a gente não está aqui fazendo propaganda da claro Coopert, que não. Mas... nós estamos falando só de organismos. Mas é muito bacana que a gente possa ajudar, tá bom? Lógico. E aí, nome científico, a gente entende um pouco, porque todo ingrediente ativo é o nome científico do organismo, né? O Metarhizium é uma ferramenta importante, né? Vai depender muito do que você usa ali na sua cultura, né? Porque é uma praga de solo, então quando eu uso, e aí a indústria de biológico também, ela tem que ter uma preocupação do uso lá na ponta, de o produtor nosso, ele
ele tem várias entradas com vários produtos diferentes, às vezes ao mesmo tempo. Então, eu tenho aplicação de um herbicida, às vezes com biológico, eu tenho aplicação de um fertilizante com biológico e às vezes de 2 biológicos. Então, se eu for te falar que o metarrhizium vai para a diabrótica, mas é no mesmo momento de eu aplicar um tricoderma no solo para nematóide, o tricoderma vai fazer mal para o metarrhizium. Então, eu tenho que avaliar muito bem esse timing de aplicação, né? E aí, claro, os nossos consultores, por exemplo, da Cooper, estão aptos a isso, a te falar o que aplicar e se tem compatibilidade. Mas sim, inclusive nos Estados Unidos, nós temos aqui a gente vende, né, para o cliente que quer realmente controlar essa praga. E nos Estados Unidos a gente tem uma parceria de desenvolvimento com uma grande empresa de químicos, justamente pensando nessa praga em milho, que lá eu acho que é o maior problema que eles têm em milho no Corn Belt americano. Legal. Bom, aqui tem uma pergunta um pouco mais estratégica. Como convencer o produtor a adicionar fungos em sua plantação? Não são todos os produtores que conhecem o controle biológico, é da Suzy Savassa. Esse é um ponto. Você imagina, Suzy, a gente, às vezes, enquanto indústria, enquanto segmento, a gente fala, poxa, nós temos que falar com o consumidor final, né? O cara que está comprando o produto, o alimento, né? E entender a contribuição do defensivo biológico para essa cadeia. Mas já pensou se eu coloco lá na gôndola do supermercado, esse produto foi tratado com fungo? A pessoa não vai comprar nunca. Então, esses termos técnicos, eles ainda precisam ser muito bem entendidos, primeiro por quem usa, que é o agricultor, e depois pela sociedade. Então, também a gente tem que trabalhar nos próximos anos enquanto indústria, e a gente já tem alguns projetos de educação, por exemplo, infantil, né, e por aí vai, educação dentro das faculdades de agronomia, que a gente vê pouco, né, controle biológico nas faculdades, na academia, de justamente fazer entender que são organismos que não vão causar danos ao meio ambiente, ao homem, na sua utilização, desde que eles sejam, como a gente falou aqui, totalmente registrados de forma correta e que o consumidor sabe que ele está comprando exatamente aquilo que tem no rótulo. Então, claro, num primeiro momento, né, o produtor pode ficar, nossa, mas eu vou usar um fungo? Não, mas você estava usando um produto químico, que é bem pior do que o fungo, né? Mas a gente entende que essa questão biológica, o fungo é mofo, né? O fungo me faz mal, uma bactéria pode me matar, né? Não, nada disso, né? De novo, todo o critério da indústria para que aquele produto seja seguro e, logicamente, quem aplicar vai aplicar com os EPIs necessários e tudo mais. Então, pode ficar despreocupada que essa pode ser uma primeira barreira, ou seja, um preconceito aí de se utilizar um produto vivo, mas depois que a pessoa conhece e confia numa empresa idônea, isso acaba sendo bastante benéfico para ela. Isso. É seguro, mas tem que tomar cuidado, né? Claro, é seguro desde que ele seja, Silvia, é seguro desde que ele seja certificado, né? Porque eu tô assim, e aí de novo, o risco do on-farm é esse. Eu vou fazer on-farm, mas você sabe exatamente o que você está produzindo ali. Se você tiver um controle rigoroso do que você está produzindo e oferecer aquilo dentro da sua lavoura com risco baixíssimo, legal. Agora, se você não está fazendo esse controle de qualidade, às vezes você está produzindo organismos ali que são indesejáveis, inclusive patogênicos. Então, esse é um grande risco, né, que o biológico oferece. Se ele não for certificado, não tiver um processo muito rígido de produção e controle de qualidade, ele pode sim fazer mal à saúde humana. Eu acho até que você já respondeu, mas isso reforça essa questão da NG Alves. Como desmistificar o pensamento no on-farm de quanto mais melhor, não respeitando a quantidade indicada do produto, né? E aí essa é outra questão, né, Silvia? O on-farm, geralmente, a pessoa tem que aplicar maior volume por hectare, porque aquele produto ele é um produto mais cru, vamos dizer assim. A não performance é menor, né? E aí, se o produtor tiver essa logística, né, tiver essa possibilidade, aí, de novo, vai de cada um, né? Custo e benefício é muito relativo em diferentes propriedades. Então, sim, você vai ver produtos aí à base de Bovéria, por exemplo, que você recomenda 300 gramas por hectare, ou 300 ml por hectare de produto.
E há bovérias feitas on-farm que a pessoa está jogando ali 2 litros por hectare. Então, também tem que ser Uhum. colocado no cálculo aí, né, essa relação de volume e performance. Tá. O Eduardo Linhares, ele coloca que bioinseticida é o presente, será o futuro em produção agrícola. E aí a Gleice Kelly, ela coloca, Gustavo, vi os dados recentes de que o Brasil é líder mundial na adoção de produtos biológicos, a gente já falou sobre isso. Em quanto tempo você acredita que teremos uma adoção em escala maior e se você acredita que seremos capazes de suprir essa demanda? E aí, complementando, a Luana Souza, ela coloca qual o tempo médio de registro para os biológicos? A gente comentou que a fila era menor, mas a gente não falou em tempo. Tá. Um produto que você já tem a tecnologia conhecida, um organismo que o MAPA, Anvisa e IBAMA já conhecem, você vai levar aí uns de 2 a 3 anos, o que é bastante curto, né? Quem trabalha com defensivo tradicional sabe disso. Um produto, de novo, que você tenha que desenvolver do zero, pode levar mais tempo dependendo dessa fase de desenvolvimento. E a Uhum. questão do crescimento, né? Sim, eu acho que a indústria está investindo muito, né? Você vê muitas empresas entrando, como a Silvia falou, as grandes indústrias, a grande indústria de agroquímicos, todas elas estão pesquisando, montando estrutura, registrando produtos biológicos, né? Então, acho que a indústria está se preparando para acompanhar esse crescimento. E esse crescimento já está vindo, né? Quando a gente fala de cadeias, né? E agora, quer dizer, no pré-pandemia, a gente falava muito de cadeias certificadas, né? Então, Uhum. você tem um café que ele está sendo certificado pela Rainforest. E aí você tem uma demanda ali de sustentabilidade já pronta. Então, a gente trabalhava muito com esses nichos, né? Você tem uma iniciativa como a RTRS, que é a Round Table Responsible Soy, que certifica soja no Brasil para exportação para a Europa. Você tem aí a Bom Sucro no mercado sucroalcooleiro, de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, né? E eu acho que esse era o pré-pandemia. O pós-pandemia, o que, que a gente está vendo? A ADM, a Bunge estão querendo rastrear toda a soja que ela compra no Brasil. Né? Estão querendo fazer uma cadeia totalmente rastreável, sustentável. Então, a Uhum. gente vai sair da questão da exigência do mercado de nicho, como, por exemplo, o mercado de soja na Europa, para uma exigência do mercado de soja na China. Né? Uhum. A Bunge, para vender a soja, ela vai ter que ter lá, essa soja não veio de desmatamento, seguiu boas práticas agronômicas, usou biológico, blá, 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 enfim. Existe uma série de iniciativas que a gente está vendo aí no pós-pandemia que com certeza vão puxar, e aí lógico, não é só o biológico, vão puxar todas as ferramentas de manejo sustentável que o Uhum. produtor tem à sua disposição. E um grande aliado da indústria como um todo, de insumos, é a tecnologia que a gente está chamando aí de precisão, AgTech 4.0, enfim, tem vários nomes dessa nova indústria do agro. Porque quanto maior for o nível de informação que o produtor tiver da sua lavoura, do seu talhão, menor vai ser a sua intervenção do ponto de vista de insumos. Né? Então, acho que ele vai usar de forma mais racional todo fertilizante, insumo biológico, insumo químico, de modo que essas cadeias gigantes de produção que a gente tem no Brasil, elas vão ficar ainda mais sustentáveis com todas essas práticas. Né? Legal. Eu tenho mais duas perguntas aqui e, pessoal, eu vou parar nessas que vou fechar falando em políticas públicas. Mas Alexandre Bergamo coloca: boa tarde, Gustavo. Trips é uma praga de grande importância em culturas de HF. E aí ele pergunta se a Coopert possui algum produto que seja eficiente no controle dessa praga. E ainda falando sobre a Coopert, o sítio Boa Vista coloca: todos os produtos da Coopert podem ser usados na agricultura orgânica. Você já respondeu, mas fique à vontade Sim, para dizer de novo. tá. Legal. Sim, os produtos nossos todos, inclusive a gente tem a certificação do IBD, né, para uso em agricultura orgânica. E a questão do TRIPS, ela é uma praga mundial, né? Você tem várias culturas que são atacadas, é um problema constante e em HF no Brasil bastante. Você vê que até soja hoje, algodão, enfim, até as grandes culturas falam de TRIPS, né? Sim, nós temos a Isária, que é a mesma da cigarrinha, mas de novo, a gente, diferentemente do produto químico, né, o produto biológico, ele se envolve com o manejo. Ou seja, o ideal é que você tenha uma consultoria, seja o seu agrônomo ou você mesmo é agrônomo, e a gente, enquanto indústria, tem esse suporte,
para que dentro do seu manejo eu consiga te indicar o melhor produto. Então, talvez a combinação da Isária, se você for usá-la sozinha, pode ser melhor. Às vezes eu vou combinar uma Bovéria com um produto químico, eu posso ter um resultado melhor. Vai depender muito do seu manejo, né? Do que você faz para a gente indicar. E a gente está em fase de registro, e esse produto vai ser muito legal para o mercado de HF, de um ácaro, né, que a gente achou no Brasil um similar, né, um primo da espécie que a gente tem na Europa, que ele vai muito bem para trips e mosca branca. Né? Então, o ácaro, diferentemente do inseto que a gente estava falando, que geralmente são parasitoides, ou seja, eu libero a vespinha para controle da broca da cana, essa vespinha ela é um inseto que vai parasitar a larva da broca. Os ácaros, como eles não são insetos, são aracnídeos, a gente chama de predadores. Então, o ácaro, você vai liberar ele na sua cultura, ele tem que chegar na cultura, né? Ele não voa como um inseto, e ele vai realmente comer, né, os ovos daquela praga que você está querendo controlar. E, no caso, a gente vai lançar um ácaro, eu acho que mais 1 ou 2 anos a gente vai ter esse produto comercialmente para controle de trips. Legal. Até temos mais perguntas, se der tempo a gente faz no final, mas eu queria te perguntar sobre políticas públicas, que é normalmente o que a gente fala por aqui mesmo, né? Uhum. A gente falou de todos os benefícios desses produtos, da importância dele para a agricultura orgânica, da importância dele para o manejo, da importância dele para a agricultura sustentável como um todo, e falamos já numa política pública que beneficia esses produtos, que é uma fila de produtos um pouco mais, uma fila de registro um pouco mais rápida. Mas isso não é o suficiente para estimular a adoção do produto. Então, a minha pergunta principal é: se existem outras políticas públicas que estimulam essa adoção, e se não, o que poderia ser feito? Você já tem esse panorama? Você já tem essa ideia de para onde poderia ir? Então, muito legal que a gente está trabalhando agora, Silvio, você tem muita experiência nisso, né, com a CropLife Brasil, com 4 indústrias na mesma associação. Então, nós estamos falando aí de defensivos químicos, defensivos biológicos, biotecnologia de sementes e germoplasma. E por que a ideia de juntar essas indústrias? Porque a agenda é muito comum, né? A agenda de pesquisa, desenvolvimento para o produtor, ela é muito comum entre esses segmentos, né? E o produtor hoje, brasileiro, se beneficia, né, de toda essa tecnologia. Quando a gente fala de política pública, especificamente, a gente conversa, né, com o governo através da CropLife Brasil, especificamente para o biológicos, eu posso citar o Programa Nacional de Bioinsumos, que foi lançado pelo MAPA no ano passado. Então, ele é um programa realmente para incentivar a indústria nacional de insumos biológicos, e aí não é só defensivo biológico que está nesse programa. Também se consideram biofertilizantes, inoculantes, enfim, todos os produtos à base de organismos biológicos, né? Eu acho que é um programa que veio em boa hora, né? E ele pode sim incentivar ainda mais esse nosso segmento. Mas eu vejo também que o grau de maturidade, né, do nosso mercado, ele nem precisa tanto das políticas públicas, né? Eu acho que o produtor, hoje brasileiro, ele tem essa força, né? Ele, quando ele quer adotar a tecnologia, e o produtor é muito aberto a novas tecnologias, realmente o produtor junto, né, todas as culturas somadas no Brasil, tem um tamanho de negócio, um tamanho de mercado que puxa qualquer indústria, né? Hoje você fala assim, existe qual que é o maior gargalo do controle biológico ou da indústria de defensivos, ou os maiores gargalos para o crescimento dessa indústria de biodefensivos? Talvez não seja incentivo, né? Talvez seja o conhecimento na ponta de como usar, né? Então essa a gente chama do nível de adoção da tecnologia, e o conhecimento na indústria de como fazer. Porque também você tem pouquíssimas empresas que detêm essa tecnologia no Brasil e no mundo. Então, eu diria que a parte financeira é o mais fácil, quer dizer, dinheiro não falta. Você vê todo dia alguém investindo nesse ramo de biológicos, né? Porque está todo mundo vendo a oportunidade que se avizinha.
Bacana. É interessante porque aí é um mercado que vai acabar, isso vai acabar acontecendo gradativamente e junto, né? Então, os produtores vão Exatamente, entendendo aos poucos e a indústria vai se estruturando para poder atender essa demanda crescente, né? exatamente. Bem interessante. Então, temos ainda alguns minutinhos. Na verdade, o Instagram não nos derruba, mas o interesse das pessoas, passado uma hora, ele cai. Difícil manter a audiência tanto tempo, apesar de que está muito interessante. Virou uma aula aqui. O Otávio Vieira, ele pergunta qual a diferença entre biológicos e semioquímicos e as vantagens e desvantagens de cada um, se é possível dar um panorama. Legal. Os semioquímicos são os que a gente chama feromônios, né? Ou seja, quando você sintetiza a, a, a substância de atração sexual de um organismo, né? De uma praga, por exemplo, você tem que registrar isso como um semioquímico, porque ele, na verdade, não é exatamente aquela substância, mas ele é uma molécula química que imita a substância, né? Seja para atração ou seja para controle da praga. Mas a grande parte dos semioquímicos é para monitoramento, ou seja, o semioquímico e o biológico e o biodefensivo, eles são complementares. Eu posso usar o feromônio da broca do café, colocar numa armadilha, eu vou atrair, né, aquela praga, eu vou contar quantas pragas eu tenho na armadilha, eu faço a extrapolação disso por hectare e se for o momento de aplicar o defensivo biológico, eu vou lá e aplico. Então, geralmente, os semioquímicos são usados para monitoramento. E monitoramento é muito favorável ao controle biológico. Por quê? Porque a gente tem o famoso calendarizado no Brasil. O que é o calendarizado? O calendarizado é o seguinte, eu já comprei inseticida, eu vou usar, aplicar 3 vezes, não importa se a praga está lá ou não. Então você usa Uhum. muito mais quantidade por hectare. Quando você monitora a praga, você vê que você não precisa fazer essas 3 aplicações. Você começa com biológico, baixa a população da praga, de repente uma segunda aplicação de biológico, você já não tem problema. Então o semioquímico ele é totalmente complementar. Existem alguns produtos semioquímicos que também fazem controle, mas são a minoria do mercado. Legal. Bom, tem mais uma aqui que você já respondeu, mas tem uma pitadinha aqui diferente. A Gleice Vamos Kelly, lá. ela coloca, corre o risco de haver contaminação biológica em países que fazem fronteira. A gente não discutiu essa questão de fronteira. De produtos biológicos liberados em um país e que não são liberados em outros. É uma pergunta interessante. Eu acho que isso pode acontecer, né? Mas, de novo, você não tem. Quando eu falo, por exemplo, que você vai liberar uma vespinha para controle da broca, o raio de atuação dela é 10, 15 metros, né? Então, assim, ela não vai migrar, porque, na verdade, de novo, a, a sobrevivência do inimigo natural depende da presença da praga naquele ambiente. Então, ela vai focar a sua atividade aonde tem a praga. Claro que se eu Uhum. pegar, de repente, nós temos a divisa aí com o Paraguai e pode escapar alguma coisa, mas nada que seja passível de regulamentação ou de preocupação, né, por agricultores do outro país. Bacana. Bom, os últimos comentários aqui, a gente tem um comentário do Beto Yoshida. Beto, delícia ter você aqui. Fiquei muito feliz em te ver. Gustavo, parabéns pela apresentação. A Flávia Obrigado, Beto. Santana e a Jaqueline Antônio dizendo excelente discussão. Fernando Marini, meu companheirão aqui, parabéns pela live com muitas informações relevantes sobre o mercado de defensivos biológicos. E a Gleice Kelly, excelente live, parabéns. Pessoal, foi Legal. muito bacana. Eu acho que tem conteúdo aqui para a gente trabalhar um monte. Gustavo, muito obrigada. A nossa live ela fica automaticamente aqui no IGTV do meu canal, mas Uhum. mais umas 2 horinhas ela já está lá no canal da Think Brasil do YouTube e aí fica liberado para todo mundo assistir. Para quem está na minha lista, eu mando o link também lá do YouTube. E Gustavo, foi ótimo. Espero que esse seja o primeiro Legal. bate-papo de muitos, que a gente possa se encontrar Ah, logo. show de bola. E para falar de biodefensivos, a gente fica aqui até a noite, né? Não, quero agradecer demais, Silvia, pela oportunidade que você dá. Assistir algumas lives suas muito interessantes, com personalidades incríveis aí do agronegócio. Você está dando uma contribuição fantástica para esse momento, que as pessoas
estão circulando menos, né? É Eu um quero agradecer propósito, todo mundo que estava assistindo a gente, em nome do Beto aí, o Beto é o embaixador do controle né? biológico, parceiraço, e agradecer a todos que ficaram até aqui, que mandaram as perguntas e estamos à disposição, né? Entra no site da Coopert, manda as perguntas para a gente, nossa equipe toda está à disposição para continuar essa catequização aí do biológico nesse Isso. Brasilzão. Vamos ampliar esse mercado. É sustentável, é importante e ajuda no manejo. Obrigada, viu, pessoal? Gustavo, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um Até abração. mais.